Bom, eu não fui alfabetizado como a Sasha, mas eu acho que uma to-do list é basicamente uma ferramenta que nos ajuda a se organizar. Pode ser um pedaço de papel, um bloco de notas no celular. É uma lista de tudo que eu tenho que fazer. Praticamente é isso. Tudo que eu tenho que fazer que tem datas e são coisas importantes. Assim. Às vezes entra coisas não importantes, mas... Cara, to-do list é qualquer lista que você faça pra te ajudar a se guiar no que você quer fazer, entendeu? Tipo, botar quaisquer tarefas numa folha. Pode ter, tipo, aquelas caixinhas, aqueles quadradinhos ou aquelas bolinhas na frente pra você preencher ou não. Na verdade, é qualquer lista de afazeres. To-do list é um método de organização, né? Que você lista tudo que você gostaria de fazer e vai ticando, né? Tipo, pintando um quadradinho pra você, quando você cumpre a tarefa. Mentalmente falar, semana que vem tem prova, tal, vou ter que estudar até terça-feira, mais ou menos. E aí, esse era o problema, porque você acaba, na sua cabeça, você não vai ficar montando um planejamento certinho, pelo menos pra mim não funcionava assim. Quando chegava a hora, as datas que eu tinha que entregar as coisas, era sempre uma correria, tipo, caraca, tem que fazer tal coisa, meu Deus, esqueci de tal coisa, então isso aí era bem caótico. Eu fazia as coisas no feeling, né? Tipo, hoje tem que fazer tal coisa e eu não me preocupava muito em organizar isso, sabe? Então, era assim, né? Um pouco desorganizado, na verdade. Eu sempre fui o tipo de aluno completamente desorganizado. Então eu pegava um monte de folha solta, colocava na mochila, pegava a mochila e falava, caramba, estou aqui há 5 meses. Eu realmente não tinha nenhum processo para me organizar e eu notei que isso dificultava muito o meu desempenho na faculdade. Eu acabava esquecendo de entregar uma lista, não entendia muito bem onde estava cada capítulo da minha prova. Então isso dificultou pra caramba a minha performance em várias matérias, assim. O to-do list começou, né, tipo, comecei a fazer justamente com a necessidade de eu me organizar um pouco, porque só deixar as ideias, tipo, só saber na minha cabeça as coisas que eu tinha pra fazer não funcionava muito bem, eu sempre me perdia, acabava esquecendo coisas. Teve o final da faculdade, eu tive que fazer o TCC, né? Então, passa muito tempo escrevendo, né? E acaba perdendo a noção de tempo e você acaba focando muito eu acabei focando muito no TCC e esquecendo as outras matérias que eu tinha que entregar, fazer prova e trabalho e tudo mais. Então, acabei me enrolando bastante, né? Eu comecei a estudar fazendo listas quando eu percebi que sentar e botar no papel tudo que eu precisava fazer me ajudava a me concentrar e ter um foco. Então, mesmo que eu soubesse todos os temas que eu tenho que estudar, escrever isso no papel me ajudava a ter um foco. Eu estava procurando formas de como ser mais organizada, né? Aí assisti um vídeo de uma pessoa falando sobre esse método. Aí eu comecei a utilizar ele na minha vida. Eu uso mais porque me dá um controle maior sobre o que eu tô fazendo. Por exemplo, se eu tenho uma prova vindo e eu quero saber quais são os conteúdos dessa prova. Aí eu pego, anoto e eu vou estudando, né, conforme essa minha lista. Bom, eu uso porque eu sou muito desorganizado, ajuda a me organizar e acaba que eu não esqueço das coisas. Muita coisa na cabeça, às vezes você acaba esquecendo uma tarefa ou outra que era importante, então... Bom, eu uso porque hoje eu trabalho com marketing, fica praticamente impossível eu não me organizar de alguma forma. Então eu estou presente em 8 faculdades, eu tenho um time para coordenar. Acontecem várias coisas diferentes, em momentos diferentes nas faculdades. Então se eu não conseguir me organizar, entender qual o momento que a gente está e botar isso no papel, eu acho que nada flui, nada acontece. E aí, assim, no celular, quando eu uso a lista pelo aplicativo, né? Então, no celular você vai ter lá tudo e essa sensação de você apertar que concluiu alguma coisa é maravilhosa. É uma coisa que me ajudou bastante, que antigamente eu botava lá na tela inicial, tinha lá tudo que eu tenho que fazer no dia, né? E aí tudo que eu fazia ia clicando aquele okzinho, aparecia um negócio, a lista risca, isso aí dá um alívio mental danado, né? Geralmente eu uso esse método mais quando tem algum objetivo, digamos assim. Se eu tenho uma prova, um trabalho para fazer, algo do tipo. Aí eu pego, listo tudo que eu preciso fazer, né, para chegar, sei lá, terminar de estudar todo o conteúdo da matéria. Aí eu listo tudo, ou então se eu tenho que fazer uma apresentação de alguma coisa, eu falo, eu tenho que fazer o slide, blá 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 blá, né? Eu pego, anoto tudo. Quando eu vou fazendo, eu vou dando o check, né? Tipo, pintando o quadradinho, ou então marcando que eu fiz a determinada coisa. E aí o que eu comecei a fazer? Essa tarefa total que eu tenho que fazer,
E aí eu quebro ela em várias tarefas, né? Para eu estudar para P1, que é o que eu quero fazer, o que eu preciso estudar para estudar limites? Aí eu quebro limites em várias outras tarefinhas pequenas, cada tópicozinho assim do livro. Às vezes é curta, 2 páginas, 3 páginas, a menor quebra que eu consegui fazer. Aí no final das contas eu tenho várias tarefinhas curtas. E aí isso aí eu estipulo assim, até lá eu tenho 8 dias para estudar, sei lá, na próxima semana que vem, tenho 8 dias para estudar e tenho, sei lá, 16 tópicos curtos. Então, eu estudando 2 em cada dia, até lá eu consigo concluir toda a matéria. Cara, então, eu acho que essa de fazer uma lista e ignorar depois é um erro seríssimo. Mas uma outra coisa que sempre, me atrapalhou muito com listas era que eu sempre gostei do método bullet journal, sabe? Aqueles cadernos lindos e super coloridos e cheio de coisinhas. Eu sempre achei muito legal e sempre achei, divertido fazer. Só que não necessariamente isso é útil pra você, o tempo todo. Então, às vezes eu fazia uma lista e eu queria, desenhar na lista. Levava muito tempo fazendo a lista e pouco tempo executando as tarefas. Então, isso era uma coisa que, me atrapalhava, e aí eu descobri que, na verdade, a lista só precisa ser funcional pra você só precisa entender a sua própria lista. Se ela tiver, toda rabiscada, ou toda abreviada, ou toda manchada, tanto faz, não faz diferença, ela só precisa ser funcional. Geralmente eu chego, a primeira coisa que eu faço é acordar, e no trajeto pro trabalho, dentro do metrô ou no ônibus, eu costumo pensar, legal, então o que eu tenho que fazer hoje? O que eu tenho que executar? Eu tenho que vender em tal faculdade, legal, e o que isso vai depender de mim? Então eu faço uma lista, seja por faculdade, seja por tarefa, seja por área, e eu organizo. No caso de estar na faculdade, né, no caso de me organizar academicamente falando, eu acho que é interessante organizar por matéria. Então, eu tenho prova de cálculo 2 daqui 7 dias. Legal. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que resolver a lista do meu professor porque minha prova é muito parecida. Eu tenho que ir na monitoria. Legal, monitoria é que dia na semana. Então, quando você bota no papel e separa em blocos, se torna mais fácil de você visualizar, primeiro, onde você tá, e segundo, o que você tem que fazer pra chegar lá. Eu sei que eu tenho que fazer isso amanhã, e aí eu marco no papel mesmo, assim, amanhã meu dia vai ser assim, assim, assado, então eu vou ter que fazer essas tarefinhas que estão aqui marcadas na minha lista. E aí eu planejo sempre um dia antes. A partir da minha lista, eu sempre vou organizando qual dia a seguir eu vou ter que fazer, né? Então... Essa lista aqui, por exemplo, eu sou estudando circuitos, e aí não funciona pra mim só dar um check nos temas, porque eu tenho que aprender, eu tenho que praticar, eu tenho que fazer um resuminho para me ajudar depois. Então, eu tenho aqui o A de aprender, o P de praticar, o R de fazer um resuminho, e aí eu vou dando check de acordo com as etapas do processo. Se eu, fizer isso aqui em 2 etapas, se eu fizer uma parte hoje, uma parte amanhã, eu já vou saber quais resuminhos eu já tenho prontos, quanto que eu já pratiquei, coisas assim. Essa outra aqui, de eletrônica digital, não é tão claro pra mim o que é aprender, o que é praticar, porque na minha faculdade já é uma matéria prática, então eu só faço essas 3 bolinhas aqui que é mais, níveis. Essa parte aqui, esse tema aqui eu sei pra caramba, esse aqui eu só sei, e se tivesse algum com era eu sei pouco, algo assim. Então, aqui foi para uma prova de mecânica quântica, né? Aqui eu até fiz mais exercícios, mas eu esqueci de anotar, mas tá bom aqui, porque foi tudo corrido, né? Até eu conseguir ler todo esse conteúdo, estudar ele. Aí aqui, nesse aqui, eu tive um trabalho, aí eu tinha que ler o artigo, aqui tinha os slides que eu tinha que preparar, e isso aqui foi o dia da apresentação. Aí quando eu apresentei, tive essa satisfação de completar os quadradinhos. E esse aqui é pra segunda prova, que é segunda-feira, gente, me ajuda. Então aqui eu tenho, né, tudo isso pra estudar e a lista inteira pra fazer. Eu acho que a gente não precisa ficar refém de um pedaço de papel ou de uma caneta. Então a To-Do List é basicamente uma ferramenta para você se organizar. E você pode fazer isso usando o próprio celular, usando um bloco de notas e aproveitar os momentos onde você tá ocioso. Então, se você pega um ônibus pra ir pra faculdade, pega o seu celular, fala, legal, hoje é dia 20, legal. Então, o que eu tenho que fazer hoje? O que eu tenho que executar? Anota no bloco de notas mesmo, coisa simples, porque depois você consegue organizar isso e botar num papel, tá? Eu acho que o nosso principal desafio é justamente não se organizar. E se você enxerga que o To-Do List funciona pra você, esse é o caminho, independente de ser uma caneta, um papel ou o próprio celular mesmo. Eu acho que a To-Do List
fundamental em praticamente todas as áreas da vida. Eu tenho metas de crescimento pessoal, eu acho que tá no final do ano e todo mundo olha pra 2020 e fala, legal, quero ser uma pessoa melhor, quero ser uma pessoa boa. E pra isso, a gente costuma colocar metas muito distantes. Então eu quero emagrecer em 2020, quero perder 10 quilos, legal, mas por onde começar? Como é que eu vou perder 10 quilos? Eu acho que o primeiro passo é você quebrar isso em coisas pequenininhas. Então na sua to-do list pessoal, no seu projeto 2020, você pode botar no papel, legal, eu quero emagrecer 10 quilos, mas trazendo pra hoje. O que eu vou fazer? Legal, eu vou separar na minha semana e durante 3 dias na semana eu vou fazer um exercício de 1 hora, eu vou pedalar, eu vou correr, eu vou jogar bola com os meus amigos. Então, trazendo metas pessoais pra si, eu acho que a to-do list é um caminho pra chegar lá. Eu uso pra tudo na vida, assim, tudo. Se eu for viajar, vou fazer uma mala, eu faço uma lista de coisas que tem que estar na minha mala, uma lista de coisas que eu tenho que levar pra viagem, uma lista de coisas que eu vou fazer na viagem. No trabalho, todas as coisas do trabalho viram listas, todas as reuniões que a gente tem geram listas. Tem a lista pré-reunião com todas as coisas que eu quero falar na reunião e a lista pós-reunião com todas as coisas que eu aprendi naquela reunião e vou ter que fazer depois. Então, tipo, eu uso pra tudo na minha vida está em listas. No geral, tipo, é muito mais eficiente se eu estiver fazendo com o meu caderno ali perto e for marcando na hora. O principal é para estudar, mas assim, se eu tenho que fazer algum trabalho, eu planejo os meus aulões assim também. Eu tenho que fazer algum trabalho, alguma apresentação, e aí eu vou falar, nessa apresentação eu vou falar sobre tal coisa, então quebro isso em várias metinhas, e aí isso aí ajuda bastante em qualquer coisa que eu tenho que fazer. Às vezes pra vida, né? Tipo, tá tudo uma bagunça, eu pego, faço uma lista de tudo que eu tenho que fazer, né? Desde tomar café da manhã até dar banho no cachorro e vou lá ticando, né? Tudo que eu fiz durante o dia. Nossa, falando de erro agora. Pode falar. No início, quando eu comecei a fazer isso, eu escrevi essas listas, eu fazia essa lista com essas coisas que eu tenho que fazer, com os dados e tal, eu achava que eu estava me organizando, mas no fim das contas, tá lá dia 27 no mês que vem, eu não vou fazer agora, vou fazer dia 26 no mês que vem, então mesmo assim, estava dando problema. Então, fazer uma lista muito grande e não conseguir cumprir ela. Nossa, eu já cometi muitos erros relacionados à forma como eu me organizo. Eu acho que o principal erro é fazer uma to-do list muito extensa e não saber por onde começar. Hoje eu tô vindo pra cá, geralmente segunda-feira é um dia onde tem muita coisa pra fazer. Aí você vai lá e coloca, cara, eu tenho que resolver a minha lista, eu tenho que conversar com o professor, tenho que comprar fichas do restaurante universitário, eu tenho que fazer um monte de coisa, tenho que correr 1 hora. E você não sabe por onde começar. E você fica perdido, isso te desanima. Então eu acho que pra evitar isso, intuitivamente a gente acaba indo pra coisa mais fácil. Então legal, eu acho que é muito fácil ir na monitoria. Então eu vou isso com certeza. Mas nem sempre começar pelo mais fácil é a melhor escolha. O que eu gosto de fazer é medir esforço e resultado. Como assim? Na minha to-do list tem que eu preciso resolver a lista do meu professor. Mas isso exige muito esforço, eu não sei como resolver a lista do meu professor. Mas eu sei que a prova dele é idêntica à lista. Então eu sei que o esforço vai ser grande, mas o resultado também vai ser grande. Então eu acho legal atacar coisas que vão te dar um pouco de esforço, mas que o resultado vai ser maior. Esse é um erro que eu cometia muito, que eu aprendi recentemente, que é a melhor forma de começar a gerir a to-do list. É um desafio, tá? É um desafio muito grande você focar e você conseguir priorizar as tarefas a serem executadas naquele dia ou naquela semana. Eu acho que esse é o principal erro de todo mundo, mas usando essa ferramenta esforço, trabalho, eu acho que pode ser o caminho. Uma outra coisa que me atrapalhava muito era que nem sempre uma coisa que você tem pra estudar você consegue dizer o quão bem você evoluiu naquilo só dando um checkzinho. Então, às vezes, você precisa que tenham mais caixinhas de seleção, entendeu? Você precisa ler aquilo, você precisa ver um vídeo daquilo, você precisa fazer um exercício daquilo. E, às vezes, só dar o check, tipo, dá a sensação de que você já fez aquilo e, na verdade, você não fez tudo que tinha pra fazer. E também não dar o check dá a sensação de que você não evoluiu nada naquilo. Então, tipo, só fazer listas sem ver, tipo, de fato, como eu vou evoluir naquela tarefa, tipo, me atrapalhava muito, porque depois, se eu estudasse metade num dia, metade no outro dia eu já não tinha noção de até onde eu tinha ido. Um erro grande que eu cometi era eu marcar as coisas, aí eu tenho a falsa impressão que eu tô me organizando, vou ter que fazer prova tal, lá 25/8, prova tal, 26/8 vai ser prova de outra matéria.
Aí, pra mim, era uma falsa impressão que eu tava me organizando, mas porque por conta daquele prazo ali enorme, eu falei, eu acabava me desorganizando ainda, né? Como é que você lida com isso quando, tipo, você vê que você fez a lista que você não conseguiu cumprir? Eu jogo fora. Tô brincando. Às vezes eu deixo mesmo assim, né? Mas eu não ligo muito, não. Eu já trabalhei muito isso em mim, que tipo, não deu, né? Segue o baile, né? E o outro erro que eu cometia também era eu botar esse planejamento diário, tipo, amanhã eu tenho que fazer tal coisa. Eu socava um monte de coisa assim, querendo que meu dia ia ser útil. 6 da manhã eu acordava, tomava café, 7 horas já começava a fazer e na prática não é assim, né? Então botava muita coisa, não conseguia concluir muita coisa disso, e aí já acumulava para outro dia e acabava ficando esse caos, assim. Então tem que tomar um pouco cuidado, porque às vezes eu particularmente acho que às vezes você está fazendo aquela listinha, né? Pelo menos para mim, você faz a listinha, você acha que você está se organizando, mas você só está perdendo tempo de escrever, porque você vai viver o dia do seu jeito, né? Então tem que tomar um pouco de cuidado. Por isso que quebrar em coisas pequenas, para mim, funciona melhor. Porque mesmo que eu tô procrastinando pra caramba, acontece muito, né? Tipo, eu vou ter que fazer tal coisa, eu procrastino, aí faço tal coisa. Aí, pelo menos, se tiver uma coisinha curta que eu consigo fazer nesse tempo, já não adianta, né? Melhor que não fazer nada. Atualmente eu não ligo muito, né? Que nem às vezes eu escrevo errado, né, no meu caderno. Eu também, tipo, risco, continuo, né? Então tô um pouco mais, tipo, é só pra eu me organizar, eu não tem que ser perfeito, entendeu? Você só tem que ter um controle de mais ou menos o que tá acontecendo na sua vida, né? Não pode ser um fardo isso também, né? Vou fazer uma lista num caderno que eu deixo em casa, sei lá. E aí, tipo, eu ia estudar no trabalho, ou, tipo, estudar na biblioteca e eu não tá com aquela lista, não me ajudou de nada, entendeu? Eu só perdi tempo. Eu fazia muito disso também. Os estudantes, assim, na maioria tinham que usar. Tem gente que é organizada em si, você não precisa ser organizado para fazer uma listinha dessa, né? Porque eu, por exemplo, estou bem desorganizado, né? Mas isso aí ajuda bastante. Então, se você começar agora assim, mesmo que você não siga tudo, eu acho que isso aí vai ajudar muita gente, né? Tanto quanto aluno, quanto as pessoas no modo geral, assim, no serviço, trabalho, organizar o que você vai fazer, eu acho que ajuda bastante. Cara, todo mundo que não tem um outro método de organização, tipo assim, se você tem o seu método de organização e ele funciona bem pra você, ótimo, continue com ele. Se você não tem nenhum método de organização, tente começar com listas, porque é o mais simples, é o que todo mundo tá habituado a fazer, lista de supermercado todo mundo faz. É uma forma de começar e ajuda muito a você saber tudo que tem pra fazer e se organizar mesmo. E eu acho que todo mundo pode ser ajudado com tudo isso. Eu acho que organização é uma soft skill fundamental em qualquer área da sua vida. Se você é calouro, acabou de entrar na faculdade, se você tá prestes a se formar, se você já tá trabalhando, tá no mercado de trabalho, tá dentro de uma empresa júnior, ou você faz várias coisas na faculdade, participa de um centro acadêmico, eu acho que se organizar é fundamental. Quando você enxerga tudo isso como uma ferramenta para se organizar e otimizar o seu tempo e se planejar, eu acho que isso é perfeito. Então qualquer pessoa pode usar, independente de estar trabalhando ou não, independente da idade, do sexo, gênero, enfim. Eu acho que pode ser útil para todo mundo. Eu acho que pessoas na faculdade, porque isso me ajuda bastante, né, a organizar em relação à matéria, né, porque eu uso mais quando tem alguma prova vindo. Então tem como você ver quais são as listas de exercício, se você já fez todas ou não, né, dá pra você ter esse controle, né. Quando você não tem isso, você pega, tipo, eu acho que eu já fiz, você fica nesse achismo, né, digamos assim.